A figura histórica que o mundo conhece como Maria Antonieta veio ao mundo em 2 de novembro de 1755, entre os muros imponentes do Palácio de Hofburg, em Viena. Seus pais, o imperador Francisco I e a poderosa imperatriz Maria Teresa da Áustria, batizaram-na como Maria Antônia Josefa Joana, um nome que se perderia na multidão de Marias que povoavam a família imperial. Afinal, ela era a penúltima de 16 filhos, dos quais 10 chegariam à idade adulta. No seio familiar, a pequena arquiduquesa era chamada carinhosamente de Madame Antoine, ou simplesmente Antoinette, um diminutivo que ninguém imaginaria que um dia ecoaria pelos salões da história com tanta intensidade. Nascida em uma das dinastias mais influentes da Europa, a Casa dos Habsburgo, sua chegada ao mundo não despertou grande alarde. Como poderia competir com o legado de sua própria mãe, uma soberana cujo gênio político, habilidade diplomática e força de vontade a tornaram uma das rainhas mais admiradas do continente? Naquele momento ninguém, nem mesmo seus pais, poderia prever que aquela criança, a 15ª filha do imperador, superaria em notoriedade até mesmo Maria Teresa, transformando-se em um dos nomes mais celebrados e, ao mesmo tempo, mais controversos de todos os tempos. O destino, no entanto, parecia tecer seus fios de maneira intrigante ao redor da pequena Antoinette. Ela nasceu em um dia marcado pela melancolia, o Dia de Finados, uma data católica dedicada à memória dos mortos. Por superstição, a família imperial preferia comemorar seu aniversário um dia antes, no Dia de Todos os Santos. Mas as coincidências sinistras não pararam por aí. Naquele mesmo 2 de novembro, um terremoto devastador abalou Lisboa, ceifando cerca de 30.000 vidas e reduzindo a capital portuguesa a escombros. Os reis de Portugal, escolhidos para serem seus padrinhos, tiveram que fugir de sua cidade arrasada, impossibilitados de comparecer ao batizado, um detalhe que à época passou despercebido, mas que décadas depois seria visto como um presságio sombrio da vida trágica que a aguardava. A Europa do século XVIII era um tabuleiro de xadrez geopolítico, onde cada movimento podia desencadear guerras ou alianças inesperadas. A Áustria, ainda lambendo as feridas da Guerra de Sucessão Austríaca, havia recuperado grande parte de seus territórios, exceto a Silésia, roubada pelo implacável Frederico o Grande da Prússia. Quando este se aliou à Inglaterra, inimiga histórica da França, Maria Teresa viu na corte de Luís XV uma oportunidade estratégica. Assim, com apenas 6 meses de vida, Antoinette foi prometida em casamento ao neto do rei francês, Luís Augusto, duque de Berry, selando uma união que anos depois, abalaria não só a França, mas todo o continente. Apesar de seu lugar discreto na hierarquia familiar, a infância de Antoinette parece ter sido repleta de afeto, embora os registros da época sejam escassos. Com 5 irmãos próximos em idade, ela teve companhia para brincadeiras e estudos, desenvolvendo uma ligação especial com a irmã Carlota, 3 anos mais velha. Também nutria admiração pelo irmão mais velho, José, herdeiro do trono imperial, apesar da grande diferença de idade entre eles. Maria Teresa, por sua vez, era uma figura complexa, uma mãe que amava seus filhos, mas cujo senso de dever imperava sobre qualquer sentimento. Governar um império não deixava espaço para fraquezas. Dizem que mesmo em trabalho de parto, ela não interrompia a assinatura de documentos de Estado, um símbolo de sua dedicação inquebrantável. A imperatriz via seus filhos com um misto de carinho e severidade, sempre atenta a como suas uniões matrimoniais poderiam fortalecer a Áustria. O lema dos Habsburgo, que outros façam a guerra, tu feliz Áustria casa-te, era levado à risca. Nenhum de seus descendentes tinha liberdade para escolher seu cônjuge, todos eram peões em um jogo de poder. Maria Amália e Maria Carolina, conhecida como Carlota, foram obrigadas a se casar com homens de dúbia estabilidade, tudo em nome dos interesses dinásticos. Às vésperas do casamento de Carlota com o instável rei de Nápoles, Maria Teresa escreveu friamente: desde que cumpra seu dever para com Deus e o marido mesmo infeliz, estarei satisfeita. Até mesmo Maria Cristina, sua filha predileta, reconheceu anos depois a dureza materna. Vocês conhecem o jeito como ela amava seus filhos. Sempre havia uma pitada de desconfiança e uma frieza que se fazia sentir. Para a jovem Antoinette, a relação com a mãe era igualmente ambivalente. Enquanto o imperador Francisco I, seu pai, oferecia um afeto mais terno e descomplicado, Maria Teresa não poupava críticas à filha. Considerava-a frívola, pouco inteligente e incapaz de corresponder às expectativas de uma arquiduquesa. Pouco sabia a imperatriz que aquela menina, tão subestimada em sua própria corte, estava destinada a se tornar não apenas uma rainha, mas um símbolo de esplendor, de excesso e finalmente de uma revolução que mudaria o curso da história.
Enquanto o imperador Francisco I dedicava-se aos prazeres da vida com uma intensidade que contrastava com a disciplina de sua esposa, sua verdadeira paixão parecia residir nas distrações, a emoção da caçada, o risco dos jogos de azar e o fascínio efêmero das amantes. Não que ele desdenhasse suas obrigações, ao contrário, aceitava com serena resignação o papel cerimonial que lhe cabia. Maria Teresa, embora detivesse o poder real, confiava-lhe a gestão das finanças austríacas, uma responsabilidade que Francisco cumpria com surpreendente competência, especialmente em uma época em que os cofres europeus sangravam sob o peso de guerras e extravagâncias. O verdadeiro drama desse casamento não estava nos números, mas nos corações. Maria Teresa amava-o com uma devoração que ele jamais retribuiria em igual medida. Francisco, o jovem duque de Lorena, havia sido adotado pela corte austríaca aos 14 anos, peça estratégica no tabuleiro político de Carlos VI, que o destinava à sua herdeira. Maria Teresa, dizem, enamorou-se dele à primeira vista, um sentimento que ele, embora afetuoso, jamais correspondeu com a mesma intensidade. Sua infidelidade crônica, tão indiscriminada quanto notória, feria-a profundamente, mas não abalava a admiração que os filhos nutriam por ele. Em família, Francisco transformava-se. O homem sério e distante dava lugar a um pai brincalhão, cheio de gracejos e carinho, oferecendo às crianças, inclusive à pequena Antônie, o calor que a própria imperatriz, rígida e exigente, raramente dispensava. A vida da família imperial oscilava entre os muros imponentes do Hofburg no inverno e os jardins deslumbrantes de Sonnchombrun no verão. Ambos os palácios, embora fossem símbolos de poder e cenários de intrigas diplomáticas, haviam sido concebidos para preservar um refúgio íntimo, algo raro entre as monarquias europeias da época. Ao contrário dos Bourbons franceses, cuja existência era um espetáculo permanente, onde até o ato de vestir-se ou banhar-se podia ser testemunhado por ministros e nobres ávidos por demonstrar seu direito à proximidade real, os Habsburgos austríacos traçavam uma linha nítida entre o público e o privado. Em Viena, as audiências oficiais decorriam em salões suntuosos, mas as câmaras familiares permaneciam invioláveis, acessíveis apenas por convite expresso. Essa distinção permitia que Antônie e seus irmãos desfrutassem de uma infância incomum para príncipes de seu tempo, momentos de descontração longe dos olhares curiosos da corte. Nos meses gelados deslizavam entre nós pelos parques nevados, no verão cavalgavam e caçavam pelos bosques ao redor de Sonnchombrun. Viena, epicentro cultural da Europa, moldava seus gostos. A música, a dança e o teatro amador eram paixões compartilhadas, praticadas tanto em solenidades públicas quanto em reuniões íntimas. Antônie desde tenra idade respirava arte. Aos 6 anos conheceu um menino prodígio de mesma idade, Wolfgang Amadeus Mozart, que tocou para a família real em outubro de 1762, apenas 2 meses mais velho que ela. Seu mestre de dança era ninguém menos que Jean-Georges Noverre, o revolucionário coreógrafo que redefiniria o balé. Seu professor de música, Christoph Willibald Gluck, compositor genial que no ano de seu nascimento conquistara o mecenato de Maria Teresa. A arte era seu domínio. Antônie dançava com uma graça que encantava até os observadores mais severos, movendo-se com uma elegância precoce que parecia desafiar sua pouca idade. Dominava o cravo e a harpa, lia partituras com a fluidez de uma profissional e possuía uma voz descrita como doce e melodiosa. Mas fora dos palcos e dos salões, seu brilho intelectual esmaecia. A história, eventualmente, despertaria seu interesse, mas o resto, um desastre. Quando o abade Mathieu Jacques de Vermont, seu novo preceptor francês, chegou a Viena em 1768 para avaliar sua educação e prepará-la para o destino que a aguardava, tornar-se esposa do Delfim da França, o que encontrou foi um escândalo educacional, uma princesa de 12 anos que mal sabia escrever em seu próprio idioma. Como era possível que em uma corte que ostentava os melhores recursos pedagógicos da Europa, onde intelectuais e poliglotas circulavam com naturalidade, uma herdeira dos Habsburgos fosse tão negligenciada? Viena era um farol de sofisticação, uma cidade onde o trilinguismo era quase uma regra. O alemão para os súditos, o italiano para os domínios na península, o francês como língua franca da diplomacia. Mas Antônie, aos 13 anos, mal articulava frases corretas em francês, sua língua materna, entremeadas por germanismos e carregadas de um sotaque pesado. As explicações para tamanha lacuna são tantas quanto reveladoras. Seu pai, embora imperador, recusava-se terminantemente a aprender alemão, uma teimosia que pode ter influenciado a filha. Sua governanta, segundo rumores, era negligente, permitindo que a menina evitasse as lições que não lhe agradavam.
E acima de tudo, ninguém na corte parecia preocupar-se com sua instrução, até que o casamento com o herdeiro francês se tornasse inevitável. Até então, Antoine era apenas mais uma arquiduquesa e seu futuro, uma incógnita que ninguém se dava ao trabalho de desvendar. Quando o casamento com o Delfim francês se tornou uma certeza, ninguém se deu ao trabalho de moldar Antoine para algo além de um adorno encantador na corte. Seu preceptor, o abade de Vermont, não poupou críticas ao descrevê-la como propensa à preguiça e à frivolidade, o que, afinal, não surpreende em uma criança criada sem disciplina ou constância. No entanto, mesmo entre as lacunas de sua educação, ele reconheceu um brilho inato, uma inteligência ágil que, quando despertada, absorvia lições com rapidez e aplicava a razão com uma clareza surpreendente. Sob sua orientação, Antoine floresceu. Sua capacidade de leitura e compreensão avançou em ritmo vertiginoso, como se o tempo perdido pudesse ser recuperado em meses de dedicação concentrada. Mas a vida dos Habsburgos, por mais dourada que parecesse, não estava imune à tragédia. Em uma época em que a mortalidade infantil ceifava famílias inteiras, os 16 filhos de Maria Teresa foram uma exceção notável, apenas 3 sucumbiram ainda na infância. No entanto, um flagelo ainda mais cruel os perseguiu, a varíola. Entre o final da década de 1750 e os anos 1760, 6 membros da família contraíram a doença, incluindo a própria imperatriz. O terror foi tão grande que Maria Teresa, conhecida por seu pragmatismo, ordenou uma campanha de inoculação em Viena. Antoine e seu irmão mais novo, Maximilian, foram submetidos ao procedimento arriscado, uma versão primitiva da vacinação, que introduzia material biológico de doentes no organismo. Era um método perigoso, com riscos de infecção grave ou morte, mas ambos sobreviveram, sem sequer uma cicatriz. A sorte, porém, não sorriu para todos. 3 de seus irmãos mais velhos, Charles, Maria Johanna e Maria Josefa, sucumbiram à varíola na mesma década. E então veio o golpe mais devastador. Em agosto de 1765, o imperador Francisco I morreu subitamente, possivelmente vítima de um derrame ou ataque cardíaco. Maria Teresa mergulhou em um luto profundo, vestindo-se de preto pelo resto da vida. Antoine, com apenas 9 anos, viu seu mundo desmoronar. Diz a lenda que antes de partir para Innsbruck em sua última viagem, Francisco I despediu-se da família, mas, no impulso, voltou para abraçar a filha caçula uma última vez. Dias depois, morreu em sua carruagem a caminho da ópera. Em seu testamento deixou um aviso solene aos filhos, que escolhessem com cuidado suas amizades, que não confiassem com leveza, que evitassem o jogo e os vícios. Conselhos que, com o benefício da distância histórica, soam como um presságio irônico para o destino de Antoine. Em abril de 1770, uma menina de 14 anos, apreensiva e com o coração apertado, despediu-se da família, dos amigos e da pátria. Maria Teresa, em suas últimas palavras, exortou-a a se adaptar ao marido e à corte francesa, a usar todo o seu charme para conquistar a afeição do povo. Faça tanto bem aos franceses, escreveu, que possam dizer que lhes enviei um anjo. Ao cruzar a fronteira, Antoine foi submetida a um ritual simbólico e brutal. Em uma ilha no Reno, limite entre Áustria e França, suas roupas e joias austríacas foram retiradas, substituídas por vestes francesas, como se, ao trocar de tecido, pudesse apagar sua identidade. A arquiduquesa Maria Antônia, a menina Habsburg, deixou de existir. Nasceu ali Marie Antoinette, Madame la Dauphine, uma princesa francesa de sangue estrangeiro. Os olhos úmidos de saudade não passaram despercebidos quando suas damas austríacas se despediram. Mas ela se recompôs o suficiente para enfrentar o rei Luís XV e o noivo, o Delfim Luís. Seu irmão Joseph, agora imperador, e Maria Teresa haviam martelado em sua mente a importância da aliança franco-austríaca. O peso dessa responsabilidade, a de ser o elo frágil entre duas dinastias, devia ser esmagador para uma adolescente. Em 18 de maio de 1770, Marie Antoinette e Luís Augusto de Bourbon se casaram na Capela Real de Versalhes. Se a noiva tremia, o noivo, apenas 1 ano mais velho, não estava menos tenso. Observadores notaram sua postura rígida, as mãos trêmulas ao deslizar a aliança no dedo dela. O pressentimento de ambos se revelaria fundado. Os primeiros anos de casamento seriam um campo minado de tensões, cujas explosões ecoariam por décadas em suas reputações. A princípio, Versalhes a deslumbrou. O palácio padrão ouro da realeza europeia era uma sinfonia de ouro, mármore e poder, tão magnífico que até Sachsen-Schönbrunn, sua versão vienense em miniatura, empalidecia em comparação.
Marie Antoinette logo entendeu as regras não escritas da corte. Aqui o prestígio se media por elegância, espírito, refinamento e a arte de encantar. E ela, determinada a brilhar, lançou-se à conquista, decidida a ser a mulher mais cobiçada, mais comentada, mais invejada da França. Os primeiros meses foram promissores. Luís XV, encantado por seu calor, sua vivacidade e seu talento para a música, a acolheu com afeto. Esse favor real funcionou como um escudo temporário, contendo as críticas que já começavam a circular. Mas por trás da fachada de sucesso, a jovem de 14 anos, mal preparada para o papel que lhe impunham, tropeçava. Como qualquer adolescente, errou ao subestimar a astúcia das tantes, as tias idosas do rei, guardiãs implacáveis da etiqueta. Chocou-se com a ausência de privacidade. Em Versalhes, até os gestos mais íntimos eram espiados, e a menor infração julgada. Sua rebeldia contra os protocolos rígidos e seu desdém velado pelas tradições só alimentaram a antipatia das grandes damas. Pior, alienou cortesãos de famílias poderosas cujos ressentimentos, como ela ainda não sabia, tinham o poder de destruir reputações, e no futuro, até coroas. O erro fatal de Marie Antoinette foi subestimar o custo de suas preferências. Ao afastar cortesãos experientes, homens e mulheres de linhagens centenárias, para cercar-se de jovens mais afins a seu espírito, ela não apenas feriu orgulhos, mas desmantelou alianças que sustentavam o frágil equilíbrio de Versalhes. Cada demissão era um insulto gravado na memória da nobreza, cada novo favorito, uma afronta. E se havia uma regra não escrita na corte, era esta: ninguém esquece uma humilhação. Mas nenhum desdém seria tão carregado de consequências quanto sua recusa em reconhecer Madame du Barry. A amante oficial de Luís XV não era apenas uma figura decorativa, era o símbolo vivo do poder que as mulheres podiam exercer nos bastidores do trono. Ignorá-la não era um gesto de pureza moral, era uma declaração de guerra. A corte, ávida por escândalos, observou com deleite a jovem Dauphine virar as costas à mulher que, com um sorriso, podia ditar o destino de ministros. O rei, embora idoso e cansado, ainda tinha ouvidos para os sussurros de sua favorita. E du Barry, ofendida em sua própria casa, juraria vingança. Pior ainda, Marie Antoinette chegou a Versalhes já marcada pelo pecado original de seu nascimento. Os conselheiros de Luís XV haviam se oposto ferozmente à aliança austríaca, vendo nela uma ameaça à soberania francesa. Para eles, a jovem arquiduquesa não passava de uma espiã em saias, enviada por Maria Teresa para minar a França por dentro. Elle Autrichienne, o apelido era um veneno destilado em cada sílaba. E o mais cruel era que até mesmo seu próprio marido, o futuro Luís XVI, havia sido criado para desconfiar dela. Seus tutores, homens rígidos e nacionalistas, lhe ensinaram que os Habsburgo eram inimigos hereditários, que a Áustria era uma serpente enrolada no berço da França. Como poderia um menino de 15 anos, tímido e inseguro, amar a mulher que lhe apresentaram como uma ameaça? E no entanto, ali estavam eles, dois estranhos unidos por coroas, mas separados por tudo mais. Ambos de olhos azuis, ambos loiros, ela com mechas de um dourado mais quente, ele com o cabelo quase branco, como se o peso da realeza já lhe tivesse roubado a cor. Mas as semelhanças terminavam aí. Onde Marie Antoinette era fogo, impulsiva, risonha, sedenta de movimento, Luís Augusto era água parada, hesitante, silencioso, perdido em seus livros. Ela decidia em segundos, ele demorava semanas para escolher entre duas opções. Ela detestava a solidão dos estudos, ele encontrava nos livros um refúgio contra o mundo. Até seus corpos pareciam conspirar contra eles. Ela, pequena e ágil, mal chegava ao ombro do marido, cuja altura de quase 2 metros o tornava uma figura imponente, mas desajeitada, como se a natureza o tivesse moldado para ser um gigante entre anões, sem lhe dar a graça necessária para carregar tal estatura. E então, a noite de núpcias. 2 adolescentes, ela com 14 anos, ele com 15, deixados sozinhos em um quarto suntuoso, sem saber o que fazer um com o outro. O que poderia ter sido um momento de descoberta tornou-se um fiasco humilhante. Luís, em seu diário, anotou com uma franqueza desoladora: nada, dormi. E assim fez nas noites seguintes. Versalhes, onde até os suspiros eram registrados, não demorou a saber. Um casamento não consumado não era apenas um problema pessoal, era uma crise de Estado. Sem herdeiros, a dinastia Bourbon pendia sobre um abismo. Os cortesãos, sempre ávidos por notícias que pudessem usar como moeda de troca, levaram a questão ao velho Luís XV. O rei, que amava o neto e tinha certa afeição pela neta adotiva, tentou acalmar os ânimos, dê-lhes tempo, ordenou. Mas tempo era um luxo que a França não tinha.
Enquanto isso, em Viena, Maria Teresa explodia em cartas furiosas. Sua filha, a quem ela havia enviado para selar uma aliança, estava se tornando o alvo de piadas e boatos. Você não tem nem a inteligência nem o caráter para suportar o que virá, escreveu a imperatriz, sem piedade. Cada palavra era um chicote, criticava seus excessos, sua frivolidade, sua incapacidade de seduzir o marido. Você está arruinando tudo. Marie Antoinette respondia com lágrimas e promessas, jurando que fazia o possível, que amava a França, que não era a criatura superficial que pintavam. Mas suas defesas soavam vazias até para ela mesma. Como explicar à mãe, uma mulher que governava impérios com mão de ferro, que seu casamento era uma prisão sem grades? E assim, entre a pressão da corte, as expectativas da mãe e o silêncio do marido, Marie Antoinette encontrou seu próprio caminho para a sobrevivência, o excesso. Se não podia ser amada, seria admirada. Se não podia ser rainha no sentido político, seria rainha do espetáculo. Vestidos que custavam fortunas, joias que ofuscavam a luz das velas, cabelos empilhados em torres de 3 pés, coroados por plumas que balançavam a cada passo. As noites em Paris, entre óperas e bailes mascarados, onde o vinho corria mais livre que as palavras. As mesas de jogo, onde perdia somas que poderiam alimentar uma província por anos. Madame Déficit, o apelido que o povo lhe deu, não era apenas uma crítica, era uma profecia. Luís, por sua vez, refugiava-se cada vez mais em sua rotina de rei relógio. Acordava cedo, trabalhava até tarde, caçava para esgotar a mente. Enquanto ela brilhava nas sombras da noite, ele se apagava na luz do dia. E assim, ano após ano, a distância entre eles crescia como uma rachadura em um iceberg, silenciosa, até que fosse tarde demais. Até que, em maio de 1774, a morte chegou a Versalhes. Luís XV, o bem-amado que já não era tão amado, sucumbiu à varíola aos 64 anos. Poucos choraram. A França, cansada de um rei envelhecido e de seus escândalos, voltou-se para o jovem casal com uma esperança quase desesperada. Luís XVI, aos 19 anos, não tinha o carisma avassalador de seu bisavô, o Rei Sol, nem a malícia calculista do avô. Mas era bom, ou pelo menos, parecia sê-lo. E isso, para um povo faminto por mudança, era suficiente. Quanto a Marie Antoinette, ela finalmente tinha o que sempre desejara, o título de rainha. E com ele, a ilusão de que agora sim, poderia viver como quisesse. Mas as coroas, como ela logo descobriria, não são feitas para serem usadas com leveza. São feitas para esmagar. O pequeno refúgio de Petit Trianon foi o presente que Luís XVI ofereceu a Marie Antoinette, como se pudesse compensar com paredes de mármore e jardins imaculados o peso sufocante de Versailles. Sabia ele que a rainha, criada entre os salões de Viena, sentia-se asfixiada pela eterna exposição da corte, onde cada suspiro era escrutinado e cada gesto, dissecado. Ali no Trianon, ela poderia finalmente respirar, ou pelo menos, fingir que podia. Receber apenas quem desejasse, reformar os cômodos ao seu gosto, gastar sem limites, que o rei, com uma paciência quase patológica, sempre quitava em silêncio. Era uma liberdade dourada, mas ainda assim uma prisão, porque até mesmo um paraíso privado é uma jaula quando o mundo lá fora está em chamas. E havia, sim, algo de culpa nos olhos do rei quando assinava as ordens de pagamento das dívidas da esposa. Talvez a sombra de um casamento que por 7 anos, fora pouco mais que um teatro de etiqueta e frustração. Até que no verão de 1777, o imperador José II, irmão de Marie Antoinette e homem de pouca cerimônia, chegou a Versailles incógnito, enviado pela imperatriz Maria Teresa para avaliar de perto o desastre conjugal que ameaçava a aliança franco-austríaca. O que encontrou foi um rei jovem atolado em inseguranças, e uma rainha cada vez mais amarga. Luís XVI, em um gesto de confiança que beirava a ingenuidade, confessou ao cunhado o que nem os médicos da corte ousavam registrar nos relatórios. Não era uma questão de corpo, mas de alma. Não havia feridas físicas que o impedissem. As teorias sobre fimose ou circuncisões secretas, tão caras aos historiadores românticos, caíram por terra diante das cartas de José II, que descreviam um homem paralisado pelo medo. Medo do ato em si, medo do julgamento, medo de não saber como agir. E acima de tudo, medo de decepcionar. A ironia era cruel. O rei que governava o império não conseguia governar sequer o próprio corpo. E a rainha, que deveria ser sua aliada, já não tinha paciência para disfarçar o desdém. Até que José II, com a pragmática brutalidade dos Habsburgos, interveio. Fez o que nenhum conselheiro francês ousara. Sentou os dois num quarto, fechou a porta, e segundo boatos, não saiu até que ouvisse o que precisava ouvir. Alguns dizem que foi uma conversa.
outros que foi uma ordem. O resultado, porém, foi o mesmo. Semanas depois, Marie Antoinette escreveu à mãe, com um alívio que soava quase como triunfo, que o casamento havia sido, finalmente e perfeitamente consumado. Não estava grávida ainda, mas a esperança, essa moeda frágil em que os reis também apostam, renascia. E a esperança, por uma vez, não traiu. Em dezembro de 1778, depois de anos de murmúrios sobre infertilidade e maldições, a rainha deu à luz uma menina, Marie-Thérèse Charlotte, batizada em homenagem à mãe e à irmã predileta. O nascimento não foi de um herdeiro, mas foi suficiente para acender uma faísca de otimismo. Afinal, se uma filha havia chegado, um Dauphin não estaria longe. Por um breve momento, até os libelos mais venenosos silenciaram. O povo, faminto e exausto, permitiu-se acreditar que a monarquia ainda podia se redimir. Mas a França do século XVIII já não era mais um reino de contos de fadas. Enquanto Louise e Marie Antoinette celebravam a chegada dos filhos, o tão esperado Dauphin, Louis-Joseph em 1781, depois Louis Charles, em 1785, e a pequena Sophie, em 1786, o país ruía sob o peso de guerras custosas, colheitas falidas e uma dívida que engolia o tesouro real. O rei, que financiara a Revolução Americana com o sonho de humilhar a Inglaterra, agora via seu próprio povo se revoltando contra o pão caro e os impostos que nunca cessavam. E enquanto a nobreza dançava em Versailles, as ideias da Ilustração serpenteavam pelas ruas de Paris, transformando burgueses em revolucionários e camponeses em juízes. Para o povo, Luís XVI seguia sendo o rei fraco, cujo leito conjugal era espelho de sua fraqueza política. Marie Antoinette, por sua vez, era a rainha devassa, a austríaca que sugava a riqueza da França enquanto traía o marido com amantes, ou pior, que conspirava com Viena para reduzir a França a uma província dos Habsburgos. Os libeles, panfletos obscenos que circulam pelas tavernas, a retratavam em cenas cada vez mais grotescas, ora como uma ninfomaníaca insaciável, ora como uma tirana que ordenava a morte de crianças. Louise aparecia como um porco castrado sorrindo bobo, enquanto ela, com os seios à mostra, pisoteava a flor de lis. E havia, é claro, o conde Axel von Fersen. Sueco, belo, audacioso, o tipo de homem que as rainhas só deveriam conhecer nas páginas dos romances. Ele voltará da América, onde lutara contra os ingleses, e se tornará a sombra constante de Marie Antoinette. Visitava o Petit Trianon com uma frequência que escandalizava a corte, dormia no quarto logo acima do dela, e escrevia cartas que, quando não eram queimadas, eram guardadas com um cuidado que só a culpa justifica. Luís XVI, curioso e indiferente ao mesmo tempo, nunca passou uma noite no refúgio da esposa. Talvez pressentisse que algumas portas são melhores deixadas fechadas. Ou talvez, no fundo, já não se importasse. Os historiadores, por décadas, hesitaram em julgar o que havia entre Fersen e a rainha. Afinal, as provas mais contundentes, as cartas, foram destruídas ou censuradas, como se o próprio tempo tivesse vergonha de revelar a verdade. Mas os indícios permanecem, os bilhetes codificados, os encontros à meia-noite, a devoração com que ele a olhava nos bailes. E acima de tudo a maneira como ela, nos anos que se seguiram, se agarrou a ele como a um salva-vidas, enquanto o mundo que conhecia desabava. Porque quando a revolução chegou, não foram só as cabeças que rolaram, foram também os segredos. E alguns, como o de Fersen e Marie Antoinette, eram demasiado perigosos para sobreviver. Filho, essas palavras, sussurradas entre lágrimas no quarto escuro de Versalhes, foram tudo o que restou do luto real. Porque a França já não tinha tempo para a dor de uma rainha quando a própria nação sangrava. A morte do Dauphin não foi apenas mais uma tragédia pessoal, foi um golpe estratégico na frágil legitimidade da monarquia. Sem herdeiro masculino direto, o trono tremia. E enquanto Marie Antoinette enterrava o segundo filho em menos de 2 anos, as ruas de Paris fervilhavam com algo muito mais perigoso que rumores, uma fome que não era só de pão mas de justiça. O affaire do collier já havia transformado a rainha no alvo preferido dos panfletários. Agora cada cartaz colado nas paredes de Paris a retratava como a Madame Déficit, a mulher que gastava fortunas em joias enquanto o povo comia grama. Mas a ironia cruel é que naquele exato momento, Marie Antoinette estava fazendo algo que nenhuma rainha francesa havia ousado antes, tentar salvar o reino. Não com intrigas de alcova, mas com atos de Estado. Quando Luís XVI, afundado em sua melancolia e em garrafas de vinho, deixava os ministros à deriva, era ela quem pressionava por reformas. Quem negociava com banqueiros suíços, quem tentava, desajeitada sim, mas com uma urgência desesperada, segurar as rédeas de um império à beira do abismo.
E no entanto, cada decisão sua era torcida contra ela. Quando apoiou o ministro Necker, um protestante de origem suíça, acusaram-na de trair a França por estrangeiros. Quando sugeriu cortes nos gastos da corte, disseram que era hipocrisia de uma mulher que havia desperdiçado milhões. Quando, em um gesto de desespero, tentou comprar a lealdade de generais com promoções, os revolucionários viram nisso a prova de que ela conspirava para afogar a revolução em sangue. A verdade? Marie Antoinette não era uma estrategista, mas uma mulher apanhada entre o fogo cruzado de um marido paralisado e um povo que já havia decidido que ela era a encarnação de tudo que odiavam. E então veio o 14 de julho de 1789. Não como um raio em céu claro, mas como o estampido final de um barril de pólvora que vinha queimando há anos. Quando as multidões invadiam a Bastilha, não era só uma fortaleza que caía, era o último símbolo de um sistema que a rainha, sem querer, havia ajudado a corroer. Porque enquanto ela brincava de pastor em Trianon, enquanto trocava bilhetes com Fersen, enquanto se perdia nos braços de um amor proibido, a França verdadeira, aquela que não usava muselina nem comia queijos artesanais, estava aprendendo a odiar. E o ódio, como ela descobriria tarde demais, é um fogo que não se apaga com decretos ou lágrimas. Quando a família real foi arrastada de Versalhes para Paris em outubro daquele ano, não foi uma procissão. Foi uma marcha fúnebre. As mulheres nos mercados cuspiam no chão ao passar da carruagem. Homens gritavam que a austríaca deveria ser enforcada. E Marie Antoinette, pálida atrás das cortinas, deve ter olhado para aquelas faces contorcidas pela fome e pela raiva e pela primeira vez entendido. Não importava o que ela fizesse agora. Não importava se cortasse joias, se vestisse trapos, se ajoelhasse e pedisse perdão. Para aquele povo, ela já era culpada. Não por seus atos, mas por tudo que representava. O desperdício de uma corte que dançava enquanto a nação apodrecia. E no entanto, eis a tragédia que a história muitas vezes esquece, ela continuou. Continuou a lutar, a escrever cartas a imperadores estrangeiros pedindo ajuda, a planejar fugas que sempre davam errado. Porque no fundo, Marie Antoinette não era a vilã frívola que a propaganda revolucionária pintava. Era uma mulher que tarde demais descobriu que o preço do privilégio é a solidão absoluta. E que quando o mundo desaba, até os amores mais ardentes, como o de Fersen que ardeu em segredo por anos, se tornam cinzas ao vento. A revolução não perdoa. E quando a lâmina da guilhotina desceu sobre seu pescoço em 16 de outubro de 1793, não foi só uma rainha que morreu. Foi o último suspiro de um mundo que acreditava que os deuses, ou os reis, podiam ser eternos. Mas as cartas de Fersen, aquelas que sobreviveram ao fogo e à censura, contam outra história. Uma história de mãos que se tocavam às escondidas, de juramentos escritos à pressa, de um amor que mesmo no inferno se recusou a apagar. Porque no fim, até a história tem seus segredos. E alguns, como o de Marie Antoinette, só se revelam quando já não há ninguém left para julgar. O menino está morto, escreveu a rainha poucos dias depois, com uma frieza que só quem já viu o mundo desmoronar aos seus pés poderia dominar. E a nação de fato mal pareceu notar. Mas a França não chorava apenas um herdeiro, chorava o último fio de ilusão que ainda prendia o trono aos céus. Quando, em 20 de junho, os representantes do Terceiro Estado encontraram as portas de sua sala de reuniões trancadas em Versailles, não viram um acidente. Viram uma declaração de guerra. E foi ali, num corte de tênis empoeirado, entre juramentos escritos à pressa e mãos trêmulas, que nasceu a Assembleia Nacional. Não como um pedido, mas como um ultimato. Marie Antoinette, que já conhecia bem o gosto amargo das traições, soube imediatamente o que aquilo significava. Enquanto os revolucionários teciam suas novas leis com a velocidade de quem não tem mais nada a perder, ela sussurrou ao rei: tragam os suíços. As tropas se aproximaram de Paris como uma sombra, e a cidade, que já tremia de fome, agora estremeceu de medo. Será que nosso próprio governo nos atacará? O pânico era um veneno mais rápido que a razão. Até que em 14 de julho, a Bastilha, aquele símbolo podre de séculos de opressão, caiu não como uma fortaleza, mas como um aviso. Quando acordaram o rei às 2 da madrugada para lhe dizer que o povo havia tomado a prisão, Luís XVI ainda perguntou, ingênuo: é uma revolta? A resposta ecoou como um tiro: não, majestade. É uma revolução. E revoluções, como incêndios, não se contentam em queimar apenas o que está à vista. Os aristocratas fugiram como ratos de um navio afundando, levando consigo joias, títulos e a certeza de que nunca mais voltariam. A família real poderia ter feito o mesmo. Marie Antoinette queria fazer o mesmo. Mas quando Luís XVI plantou os pés no chão e disse não partirei, ela ficou.
Não por lealdade cega, mas porque sabia, se o trono ia queimar, queimaria com ele sobre ele. Os meses seguintes foram um jogo de xadrez onde cada peça era uma vida. Enquanto o rei afundava em sua paralisia, um homem cuja coroa pesava mais que sua própria vontade, a rainha, pela primeira vez agiu. Aprendeu a negociar com os lobos. Trabalhou com Mirabeau, o republicano astuto que via nela uma aliada inesperada, e engoliu o orgulho para tratar com Lafayette, aquele traidor de sorriso falso que a desprezava tanto quanto ela o detestava. Conseguiu que Louis mantivesse o direito de vetar leis e declarar guerras, pequenas vitórias em meio ao caos. Mas enquanto durante o dia ela apertava mãos sujas de tinta revolucionária, à noite, à luz de velas que tremeluziam como sua própria esperança, escrevia cartas cifradas. Para Viena. Para os aliados que ainda acreditavam que a França poderia ser reconquistada. Não se sabe ao certo o que planejava, se sonhava com um exército estrangeiro nas fronteiras ou apenas com uma porta dos fundos para escapar. Talvez ela mesma não soubesse. O que importava era que, pela primeira vez, Marie Antoinette não era apenas uma rainha. Era uma jogadora. E em revoluções, as rainhas não têm o luxo de perder. Até que Mirabeau morreu. Com ele se foi a última ponte entre a monarquia e a república. A França já não queria um rei constitucional, queria sangue. E quando, em outubro, os rumores de um banquete em Versailles enquanto Paris passava fome correram pelas ruas, não foram homens que marcharam sobre o palácio. Foram mulheres. Armadas com facas de cozinha, foices, paus, qualquer coisa que cortasse ou esmagasse. Elas não vinham por pão. Vinham por vingança. Marie Antoinette ouviu os gritos se aproximando, o barulho de botas arrastando pelos corredores que já não eram seus. Quando a multidão arrombou sua porta, encontrou apenas um quarto vazio e uma cama esventrada em pedaços, como se até os móveis soubessem que ali já não havia lugar para rainhas. Ela escapara por um corredor secreto, o coração batendo no ritmo de uma sentença. Corra! Corra antes que te encontrem! Naquela noite a família real deixou Versailles para sempre, levada não por uma carruagem dourada, mas por uma procissão de ódio. Paris os engoliria agora. E o Tuileries, com suas janelas gradeadas e guardas desconfiados, seria sua nova prisão. O cativeiro fez coisas estranhas aos dois. Louis afundou ainda mais em seu mutismo, um fantasma corado de pó. Marie Antoinette, ao contrário, acordou. A morte do filho a havia transformado da noite para o dia, como se o luto tivesse queimado tudo que era frívolo nela, deixando apenas os ossos de uma mulher que já não tinha nada a perder. Nos 2 anos seguintes, ela aprendeu a arte perigosa de servir a 2 senhores. Sorria para os revolucionários de dia, enquanto à noite tecia sua teia de traições. Até que, em junho de 1791, o jogo chegou ao seu momento mais arriscado. Uma carruagem. Uma noite sem lua. E Fersen ao volante, o homem que havia planejado cada detalhe da fuga como se estivessem roubando não um reino, mas um beijo proibido. Por horas, tudo correu como um sonho, até que em Varennes, o rei cometeu o erro que só um homem acostumado a ser reconhecido por coroas poderia cometer. Saiu da carruagem. E um simples carteiro, que nunca havia visto seu rosto a não ser gravado em moedas, o reconheceu. A ironia era cruel demais para ser acidental. O homem que governara milhões foi traído por sua própria imagem, reduzido a um perfil em metal, enquanto a França, lá fora, já não precisava mais de reis. Só de guilhotinas. Era o fim de um reinado e o começo de uma farsa sangrenta. Cada detalhe daquela carruagem, o ouro nos fechos, a seda nos estofados, o peso das coroas escondidas entre as bagagens, gritava traição. Não eram mais um rei e uma rainha em fuga, mas prisioneiros de sua própria arrogância, conduzidos de volta a Paris sob o olhar gelado de um povo que já os havia condenado antes mesmo do julgamento. As ruas, outrora aplaudindo sua passagem com flores e vivas, agora os observavam em silêncio mortal. Um silêncio imposto à força, mas carregado de ódio. Cada olho fixo na carruagem era uma faca invisível. E então veio o verão de 1792. A França, ebria de revolução, declarou guerra à Áustria, o reino de Marie Antonieta, a terra que nunca a esquecera, mas que agora se tornará sua inimiga. Paris fervia. O medo de uma invasão para restaurar a monarquia transformou-se em paranoia, e a paranoia em violência. Em agosto, a multidão invadiu o Palácio das Tulherias. O rei, humilhado, foi forçado a usar o gorro frígio dos revolucionários enquanto lia a decretação do fim da monarquia. Em setembro, as prisões de Paris se transformaram em matadouros. Nobres padres, qualquer um suspeito de simpatizar com o antigo regime foi massacrado sem julgamento. A família real, agora reduzida às sombras de si mesma, foi arrastada para a Torre do Templo,
uma fortaleza que mais parecia um túmulo antecipado. Ali, entre paredes úmidas e guardas que os observavam como animais em jaulas, tiveram alguns meses de ilusão. Luís XVI, agora chamado de cidadão capeto com sarcasmo cruel, ainda tentava ser pai. Maria Antonieta, despojada de tudo, agarrou-se aos filhos como a última âncora em um naufrágio. Mas a revolução não perdoava fraquezas. Em dezembro, o rei foi levado a julgamento. Acusado de traição, condenado sem apelação, sentenciado à guilhotina. Na véspera da execução, permitiram-lhe um adeus à família. Ele abraçou a esposa pela última vez, sussurrando palavras que só ela ouviu. No dia seguinte, subiu ao cadafalso com uma dignidade que surpreendeu até seus algozes. Quando a lâmina caiu, não foi apenas uma cabeça que rolou e foi o último suspiro de um mundo que já não existia mais. Para Maria Antonieta, a dor que veio depois foi pior que a morte. Primeiro levaram sua filha, Marie-Thérèse, uma adolescente arrancada dos braços da mãe sob o pretexto de proteção. Depois veio a pior das crueldades, o sequestro de Louis Charles, o Delfim, um menino de 7 anos. Os revolucionários não queriam apenas matar o rei, queriam apagar sua linhagem. O pequeno príncipe foi entregue a um sapateiro analfabeto, que o submetia a humilhações diárias, forçando-o a cantar hinos revolucionários, a beber vinho até vomitar, a repetir que sua mãe era uma prostituta e seu pai, um tirano. Quando adoecera de febre, negaram-lhe médico. Quando morreu, aos 10 anos, seu corpo foi jogado em uma vala comum sem lápide e sem nome. Sozinha, Maria Antonieta foi transferida para a conciergerie, uma masmorra onde a luz mal penetrava e o ar cheirava a mofo e desesperança. Seu julgamento foi uma encenação grotesca. Acusada de conspirar com a Áustria, o que era verdade, mas impossível de provar, de dilapidar o tesouro francês, como se um reino inteiro não tivesse se alimentado de sua extravagância por décadas, e no ápice do absurdo, de incesto. Seus algozes, incapazes de encontrar provas, recorreram ao mais vil dos artifícios, arrancaram uma confissão do próprio filho já quebrado pela tortura psicológica. Quando a acusação foi lida em voz alta, a rainha, pálida como mármore, respondeu com uma frase que ecoaria pela história. A natureza se recusa a responder a uma acusação dessas contra uma mãe. Apela a todas as mães aqui presentes. O tribunal emudeceu. Algumas mulheres na plateia choraram, mas a sentença já estava escrita. Na manhã de 16 de outubro de 1793, vestiram-na de branco, uma cor que já não significava pureza, mas a mortalha dos condenados. Amarraram suas mãos às costas, como se uma rainha deposta ainda pudesse ser perigosa. O trajeto até a Praça da Revolução foi uma via sacra de insultos. A multidão cuspia, gritava, atirava lixo. Ela, porém, não baixou os olhos. Não suplicou. Não chorou. Quando pisou no pé do carrasco ao subir os degraus do cadafalso, suas últimas palavras foram um murmúrio de cortesia, o último vestígio de uma educação que o mundo já não queria. Peço perdão, senhor. Não foi intencional. A lâmina caiu, e com ela, o mito e a mulher se fundiram para sempre. Por mais de um século, Maria Antonieta foi pintada como a vilã perfeita, frívola, gananciosa, indiferente ao sofrimento alheio. E sim, ela cometeu erros, quantos reis e rainhas não os cometeram? Mas a história, quando olhada sem ódio, revela outra verdade. Ela foi uma criança enviada para ser rainha, uma estrangeira em uma corte que a devorou. Uma mulher cujo crime maior foi não entender que o mundo estava mudando até que fosse tarde demais. A França não a matou por seus pecados. Matou-a porque precisava de um bode expiatório, de um rosto para odiar, de um corpo para sacrificar na fogueira da nova ordem. E assim, entre o ruído da multidão e o silenciamento da história, Maria Antonieta tornou-se mais do que uma rainha, tornou-se um espelho. Um espelho que ainda hoje nos devolve uma pergunta incômoda: até onde iríamos nós, se o medo e a fome nos conduzissem? A execução de Luís XVI, por mais brutal que fosse, tinha uma lógica fria dentro da engrenagem revolucionária. Enquanto o rei respirasse, haveria quem sonhasse em restaurá-lo ao trono, e a jovem república jamais estaria a salvo das sombras do passado. Mas com Maria Antonieta, a conta não fecha. Ela não detinha poder algum, nenhum exército, nenhuma lei, nenhuma influência real sobre os destinos da França. Quando a levaram ao cadafalso, não era uma ameaça que eliminavam, mas um símbolo que imolavam. Seu julgamento foi uma farsa, um teatro de ódio onde a justiça já havia sido escrita antes mesmo das acusações. Não importavam as provas porque o veredicto nunca dependeu delas. Maria Antonieta era culpada por existência, por ter nascido rainha num mundo que já não queria reis.
As calúnias que a perseguiram, os libeles obscenos, os boatos que a pintavam como devassa, como traidora, como monstro, eram tão grotescos quanto irresistíveis. Até a frase que jamais disse, que como um brioche, tornou-se um dogma da sua condenação, repetida como verdade porque o povo precisava acreditar que ela merecia morrer. Sua morte não foi justiça. Foi catarse. Um sacrifício ritual para selar o ponto de não retorno. A França não olharia mais para trás. O sangue da rainha não lavaria os pecados da monarquia, lavaria a consciência dos que precisavam acreditar que a violência era necessária, que o terror era progresso. E hoje, quando olhamos para Maria Antonieta, o que vemos? Uma mulher condenada pelo nascimento, ou uma rainha que em seus erros e extravagâncias, acelerou o próprio fim? Será que ela poderia ter sido diferente, menos frívola, mais estratégica, uma aliada dos reformistas que ainda acreditavam numa revolução sem guilhotina? Ou tudo já estava escrito nas paredes de Versalhes, e o destino da França era arder, independentemente de suas escolhas? A história não dá respostas fáceis. Mas uma coisa é certa, quando a lâmina caiu, não foi só uma cabeça que rolou. Foi o último suspiro de um mundo que acreditava que os reis eram eternos. E o primeiro grito de outro muito mais cruel, que descobriu o gosto pelo sangue.